Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, amém? Queria convidar o pastor Kleber, que está com a palavra, que viesse aqui. E convidar você que se levantasse mais um minutinho, para a gente fazer uma oração para esse momento tão importante. Pai, nós agradecemos pela vida do pastor Kleber, Pai. Sabemos que o Senhor já falou com ele. E ele vem transmitir a Tua palavra, Pai. Uma palavra abençoada, Pai. Que vai trazer fortalecimento, cura, Pai, libertação para cada um de nós. Então eu peço nesta noite, Deus, a Tua unção sobre a vida dele, Pai. E que o Senhor prepare cada um de nós, Deus, que agora todos os problemas, as preocupações, Pai, saiam de nossas mentes. Que nós possamos, Pai, estar totalmente voltados ao Senhor, com nossas mentes e nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz a todos. Louvado seja Deus por estarmos aqui na casa do Pai. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na tribuna. Gostaria, por gentileza, que você abrisse a tua Bíblia em Filipenses. Por falta de um copo de água, hoje eu tenho 2. Deus te abençoe, Gabriela. Deus te abençoe, Rafaela. Peguei errado, só um minuto. Filipenses, capítulo 4. Você está disposto a ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Você está feliz de estar na casa de Deus? Então nós vamos ler alguns textos. Já foi orado esse texto, inclusive. Se você está atento ao culto, alguém já orou isso, pediu a Deus isso, e nós vamos ler isso na palavra hoje, para o teu coração. Filipenses 4, verso 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. Rogo-vos a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração e súplicas, e também ação de graças. E o verso 7, finalizando: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto do capítulo 4 se refere às últimas recomendações do apóstolo Paulo a essa igreja que ele tanto amava. Era uma igreja que havia ajudado o apóstolo Paulo no início do seu ministério apostólico. É uma igreja que nós poderíamos, parafraseando um político, ela foi trazida à tona com muito suor, sangue e lágrimas. A igreja de Filipos, ela foi fundada em Atos 16, depois você leia na sua casa. E em Atos 16 é curioso porque ele está pregando o evangelho, falando do evangelho, e ele então é preso, ele é encarcerado. E dentro do cárcere, ele é colocado com as mãos para cima, depois de ser maltratado pelo carcereiro. As mãos estão para cima, os pés, as pernas estão abertas e amarradas, uma péssima posição para alguém que está preso. E depois de tanta dor, de tanta dificuldade, Atos 16 diz que ele, Paulo, quem escreve esta carta, e o seu companheiro de prisão, Silas, eles começam a adorar a Deus. E o que acontece?
É nesse exato momento que Deus entra em ação. Então as portas são abertas, eles saem da prisão, o carcereiro, por sua vez, se converte. Há uma manifestação extraordinária de Deus dentro desse contexto onde Paulo está pregando. Então era uma igreja muito estimada pelo apóstolo Paulo. Paulo amava essa igreja. E o que mais me chama a atenção no capítulo 4 é que é uma igreja que está engajada no projeto. Note que se você ler o texto da Bíblia, você percebe que eles ajudavam Paulo não apenas com recursos materiais, o que é muito importante e o que já foi falado aqui nessa tribuna, mas também havia um recurso humano que era empregado na obra de Deus. Eles se doavam na obra missionária, e isso nós podemos ver claramente no texto. Deixa a sua Bíblia aberta aí e perceba que era uma igreja tão amada pelo apóstolo Paulo, que no verso 1, ele diz assim: amados e muito queridos irmãos. Note, queridos, que estão aqui, que esta expressão muito queridos é uma expressão que aparece apenas uma única vez nas Escrituras, e é nesse texto. Se você pesquisar e analisar o Novo Testamento, você vai entender que essa palavra não aparece em nenhum outro lugar, apenas aqui. O que nos mostra o amor e o respeito que Paulo tinha por esta igreja. Era uma igreja muito especial no coração do apóstolo Paulo. Agora veja, quando Paulo começa a escrever e relatar finalizando o seu texto para a igreja de Filipos, a igreja está passando por dois grandes problemas. O primeiro problema é o problema externo, e o segundo problema é um problema interno. O primeiro problema é o problema com os falsos mestres, que estavam tentando entrar na igreja e disseminar as suas heresias. O outro problema era o problema interno, e no verso 2, deixa a Bíblia falar com você. Bíblia aberta é um povo inteligente. Quando alguém pregar, abrindo um parênteses, ler a Bíblia, pedir para você fechar, não faça isso, deixa ela aberta. Então, olha o que a Bíblia diz aí, no verso 2. Olha o problema que estava tendo dentro da igreja de Filipos. Rogo a Evódia e a Sintique, que sintam mesmo no Senhor. E aí, olha só, Paulo convocando alguém, e diz assim, eu peço a ti, e aqui é um anônimo, nós não sabemos quem é. Ele diz, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho com Clemente, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Perceba que havia aqui dois problemas, um problema doutrinário e um problema relacional. Do primeiro ponto de vista aqui, o aspecto doutrinário, Paulo estava veementemente dizendo para a igreja, irmãos, preste atenção na palavra de Deus. Desculpe ser incisivo, mas é guerra de por mentes. Tem pessoas que estão vagueando no culto. Preste atenção na palavra de Deus. Paulo aqui está dizendo, há alguém do lado de fora que querendo entrar no aprisco, está querendo trazer heresias para dentro da igreja. E vocês não podem deixar isso acontecer. Paulo é incisivo no aspecto doutrinário. Isso não é diferente, parece que Paulo hoje escreveu, parece que escreveu agora à tarde, na sala de estar da nossa casa. Parece que Paulo está ligando a TV no século 21 e está vendo tudo o que está acontecendo. Quantas heresias estão por aí? Quantos venenos nós estamos observando? Quantos falsos mestres surgindo? E basta apenas um clique. Está lá, sabonete do sangue de Jesus. Você toma um banho com ele e todos os seus problemas irão acabar. Não é? É outro que vende a vassoura ungida para você varrer todos os problemas e demônios da sua casa. O outro diz que ele vai dar a chave dos céus e você vai ter acesso. Ele vende a chave a 120, a 150, a R$200 e o povo compra. É nesse aspecto que Paulo está dizendo, há muitos falsos mestres que estão subindo na tribuna, que estão derramando, destilando o seu veneno, e as pessoas estão sorvendo deste líquido venenoso.
Agora, qual é o aspecto aqui que eu quero trazer para a igreja? Nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer este livro aqui. Abra comigo em Oséias, coloque o dedo aí. Abra em Oséias no capítulo 6, verso 3. Oséias 6, verso de número 3. Olha só o texto. Oséias 6,3, você sabe de cor e salteado, mas eu quero que você grife aí. Grife esse texto. Porque a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um período tão difícil da igreja. E se você é um leitor atento, em Mateus no capítulo 24, diz que o primeiro sinal do tempo do fim, sabe qual é? O primeiro sinal do tempo do fim é o surgimento dos falsos mestres e dos falsos profetas. E aqui está um antídoto que Deus concede à igreja. Para que você descubra o que é falso, você precisa conhecer o que é verdadeiro. E portanto, Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a esse Deus maravilhoso. A palavra conhecer no hebraico é iada. E iada significa não apenas um conhecimento mental, mas é um conhecimento experimental. É quando eu experimento Deus. E o verbete aqui é mais profundo. O verbete diz que ele é usado até para o conhecimento marital, o que significa que nós devemos conhecer a Deus de maneira extremamente profunda, íntima, a ponto de conhecer as suas vontades e os seus desejos para nós. E ele não para por aí. Prossigamos, radaf, em hebraico, isso significa correr no encalço de. Então, enquanto eu conheço, eu continuo conhecendo, eu continuo experimentando, eu continuo vendo quem é Deus na minha vida, e eu não paro por aí. Por isso é o paradoxo da fé. Eu busco, encontro e continuo buscando. Por quê? Porque Deus é infinito. Quanto mais eu busco, mais eu o conheço. E é isso que nós iremos fazer na eternidade. Conhecê-lo cada vez mais. E Paulo então orienta a igreja dizendo: fiquem atentos com os falsos mestres. Mas não para por aí. Há um problema relacional. Duas líderes, Evódia e Sintique, estão em atrito na igreja. E aqui nós temos uma lição muito importante para que a gente aprenda. Não existe igreja perfeita. Bem-vindo ao clube. Não existe igreja perfeita. E se você conhecer uma igreja perfeita, por favor, não entre. Você vai estragá-la. Sabe por que não existe igreja perfeita? Porque o material usado na confecção da igreja é um material imperfeito. Bata a mão no peito e diga assim: eu, e faz assim, e você. Material imperfeito. Então nós estamos aqui, estamos envolvidos na obra, estamos realizando a obra, mas nós somos imperfeitos. E Paulo diz assim: nós temos um problema para resolver. Talvez você tenha também um problema relacional aqui nesse aprisco. Talvez você tenha um problema relacional em casa ou no trabalho. Eu convido você a sanar essa brecha. Sabe por quê? Em Mateus, no capítulo 5, verso 24, Jesus diz assim, ó: você quer entregar uma oferta para mim? Você pode até entregar. Você vai colocar no gasofilácio. Mas deixa eu dizer algo a vocês. Mateus, no Sermão do Monte, Jesus dizendo, ele diz assim: reconcilia-te primeiro com ele, e depois você traga a sua oferta no altar. O que Deus está dizendo na sua palavra, por intermédio do profeta Mateus, é que não basta você entregar alguma coisa no reino de Deus. Você precisa primeiro entender que há um processo vertical e também horizontal. Se há uma ruptura no horizontal, corta-se o elo na vertical. Deus não recebe, é apenas um papel sendo colocado no gasofilácio. Em 1 Pedro, no capítulo 3, Pedro diz assim, ó, verso 7, que se há uma ruptura entre marido e mulher, qualquer um dos dois que orar,
será impedida as suas orações. O que isso significa? Que o aspecto horizontal é muito importante para Deus e, portanto, o aspecto relacional precisa estar assim com Deus, ó, em dia. Em dia. A falta de comunhão com os irmãos afeta de maneira direta a minha comunhão com o Pai. Direta. Então, se nós temos pendências, nós precisamos sanar essas pendências. Sabe por quê? No verso 1 do capítulo 4, volta aí em Filipenses. Nós vamos parar aí. Filipenses no capítulo 4, verso 1. Verso 1. Portanto, meus amados e muito queridos, o quê? Inimigos? Irmãos. Sabe por que nós não podemos ter pendências? Porque isso é contrário à fraternidade cristã. Paulo não chama de irmãos. Nós não somos inimigos. O cristão ele foi chamado, irmão, para ser um pacificador e não um combatente. Pessoas que não conseguem entender que uma opinião diferente da sua é apenas uma opinião. Nós não estamos em guerra. Se eu discordei de você, eu sou seu inimigo? É assim que funciona? Você vê uma guerra no Face, porque o outro é arminiano, o outro é calvinista, o outro acredita de um jeito, acredita do outro. Que irmandade é essa? É uma quebra na fraternidade cristã. E Paulo está dizendo, nós somos uma Somos mesmo? Então o ponto que Paulo toca aqui é Bíblia. Está aqui, é Bíblia, não sou eu. Sou apenas um conduído da graça e da mensagem de Deus. Veja, Deus está dizendo para nós aqui que nós somos uma família e que precisamos resolver pendências. Então, ninguém pode estar em paz com Deus se está em desarmonia com os homens. Faça uma reflexão. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Se precisa, corra urgentemente e peça. Porque as suas orações não passarão do teto dessa igreja. Porque é princípios, e Deus não quebra princípios. Então, o fato de Paulo aqui nos orientar, é muito rico a passagem, porque eu não posso estar, repito, em paz com Deus, em desavença com os homens. Certo dia eu ouvi um testemunho de um pastor, que eu não vou falar de onde é, senão aqui é interessante, eu falo uma coisinha, eles já pescam, assim, ó. Eles não falam, viu, pastor? Ele não fala. Mas eles olham para mim dizendo assim, eu sei quem é. Um determinado pastor, ele preside uma igreja até hoje. Ele é pastor de uma igreja, prega num púlpito como esse. E um irmão desta igreja me procurou e disse assim, deixa eu te contar uma coisa, o que você acha? Eu digo, pode falar, irmão. Tem um pastor assim, assim, assado. Preside na igreja, governa na igreja, prega a palavra de Deus. Mas o seu filho saiu da igreja, ele não fala com o filho, mas ainda continua pregando. O que você acha? Eu? O que a Bíblia diz? Há a possibilidade desse homem estar numa tribuna pregando, ou tendo um contato com Deus? Absolutamente não. O coração se fecha. Você tem que sanar essa dificuldade. Você tem que sanar esse problema. Não há possibilidade disso acontecer diante de Deus. Se há pendências, repito, e sou enfático, conserte-as, porque Paulo dá o antídoto aqui, palavra de Deus. Ele diz assim, ó, vocês são a minha alegria e a minha coroa, vocês são a minha recompensa. E aí no verso seguinte ele diz o quê? Estai? Me ajude? No verso 1, estai? Firmes. Essa expressão é a terminologia militar que Paulo está utilizando aqui no verbete grego. Estar firmes é aquele soldado que está firme no campo de batalha. E ele está firme no campo de batalha, ele permanece e corre para trás, ele recua. O soldado aqui que Paulo se refere é o soldado romano que permanece no campo de batalha e avança no campo de batalha. O problema não pode te tirar do caminho de Deus. O problema não faz a gente recuar do reino, faz a gente avançar.
faz a gente continuar avançando. Então Paulo está sendo enfático, está dizendo o seguinte: a sua fidelidade como soldado e o seu amor devem sempre avançar no reino e nunca recuar. Enquanto chegar as falsas doutrinas, enquanto tiver desavenças, não recuem. É isso que Paulo está dizendo, continue avançando, porque vocês são soldados do reino. Então Paulo é enfático e diz assim: olha, estai firmes no Senhor. Gente, nós temos servido de ponte? Ou nós estamos cavando abismos? Eu sou o trampolim para a reconciliação. Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios: nós temos o ministério da reconciliação. Se nós temos uma pendência, se nós enxergamos uma pendência, seja a ponte, faça a ponte de conexão. Ajude, isso é reino de Deus. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Querido, no que tange ao verso 4, o que diz aí? Então Paulo está nos ensinando acerca da permanência diante de falsas doutrinas e também na permanência diante de problemas relacionais. Nunca recue diante de um problema, avance. E no verso 4, o que Paulo diz aí? Paulo diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Você entrou triste aqui hoje? Abatido? Cansado? Preocupado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, você não tem direito de se entristecer. Não? Não. Aonde está isso e aonde você firma essa afirmação? Aonde está isso na Bíblia? Está no primeiro verbete. Regozijai-vos. É um imperativo. O que significa que não é uma opção estar alegre. É uma ordenança de Deus. Você sabia? Que estar alegre, por mais que a circunstância seja difícil, eu tenho que permanecer alegre, porque é um mandamento. E quando eu descumpro um mandamento, eu estou fora do reino. Eu tenho que pedir perdão a Deus. Note que há uma diferença entre felicidade e alegria. Porque felicidade, ela é circunstancial. Você compra um carro hoje, está alegre, está feliz demais. Passou uma semana, 15 dias. E detalhe, quando a gente compra algo novo, a gente não empresta para ninguém. Você prestou atenção nisso? Ninguém pode olhar. Você está olhando aí no meu celular novo? Não toca. Passou e esfregou no meu carro novo. Não é assim? Tudo que é novo, que nos traz essa felicidade, a gente tem ciúme. Mas passa o tempo, aquilo se esvai, como a névoa. Em tempos de sol. Sabe por quê? Porque aquilo é felicidade, é passageiro. Tudo que você tem aqui um dia vai passar. E Paulo nos ensina aqui que isso a felicidade é mais do que, a alegria é mais do que isso. A alegria, ela é algo permanente. E Paulo vai nos ensinar nesse verso 4, o que é alegria. Então, primeiro, alegria é uma ordem. Então, bata no peito e diga assim: eu tenho que ser alegre em todas as circunstâncias. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja, ele diz: regozijai-vos, o imperativo, sempre. Opa! Espera aí. Tem uma vírgula aí. Sempre. Sabe o que Paulo está dizendo? A alegria, ela é ultra circunstancial. Você ficou triste porque faltou alguma coisa na sua casa hoje? O tanque de gasolina no seu carro, está cheio ou está quase vazio? Está passando algum problema físico? Está passando algum problema em casa? No trabalho? Paulo está dizendo, a alegria, ela é ultra circunstancial, o que significa que ela está acima de qualquer realidade nossa. Então, se ela é ultra circunstancial, eu abro a despensa de casa, se ela estiver cheia, o que eu faço? Eu me alegro. E se estiver vazia? Me alegro também. Se eu ligo o meu carro e está lá no verdinho, o que eu faço? Eu me alegro. Porque ali é Deus ali. Mas se estiver vazio, o que eu faço? Eu me alegro também. Se eu sou um profissional liberal e não tenho tanto trabalho, tenho pouco, o que eu faço? Se tiver pouco, eu me alegro. Eu não fico triste. Mas se tiver bastante, eu me alegro também. Isso me motiva.
Então Paulo está nos ensinando que é ultra circunstancial. Independente da sua dificuldade, alegre-se. E aí ele acaba, finaliza o verso 4, dizendo o seguinte: regozijai-vos, é um imperativo, é uma ordem, sempre, ultra circunstancial. Tem uma fonte. É o seu carro? É a sua empresa? É o seu marido que é a fonte da sua alegria? Absolutamente não, 1000 vezes não. O que Paulo está ensinando ali é que existe uma fonte de alegria eterna, independente das circunstâncias. E qual é? Está abaixo. Qual é? Jesus é a fonte de toda a alegria. Não adianta preencher o vazio existencial do seu coração, se porventura você não tem Cristo, com coisas. Isso tudo evapora como a névoa. Sabe por quê? Porque lá Salomão disse assim, ó: eu quero ver o que a vida pode me dar. Em Eclesiastes 2 ele prova de tudo. Ele prova do poder. Salomão tinha poder. Ele prova riquezas. Ele tinha muito gado. Ele prova de empregados. Ele tinha muita gente ao seu dispor. Ele começa dizendo e relatando que ele tem sabedoria. Ele tem inteligência. Ele vai provando da vida. Ele constrói grandes empreendimentos. Ele vai continuando: eu tenho muitos empregados, eu dei muitas festas, olha, o meu coração se satisfez no prazer e no desejo. E aí no final, no verso 11, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz assim: sabe o que é isso? Tudo isso para mim é vaidade, é vão, é inútil. Não sei se Jesus está no teu coração, mas deixa eu te dizer, esse vazio só é preenchido com Ele. Ele é a fonte de toda alegria. Então Paulo vai continuando. Deixa eu dizer uma coisa. A alegria do cristão tem nome, é uma pessoa, é Jesus. Ninguém consegue alegria num copo de cerveja. Consegue sim uma boa dor de cabeça no outro dia. O nosso dinheiro não satisfaz a nossa carência e contingência espiritual. Absolutamente não. Mas quando Jesus entra em nós, preenche o nosso ser, todo o nosso ser se regozija por saber que existe um Deus que está dentro de nós e que agora nós podemos nos alegrar com Ele. Então, deixa eu dizer algo a você: eu não sei a sua dificuldade, não sei da sua história, não sei da sua dor, mas eu sei de um Deus que te ama profundamente e que quer fazer morada no teu coração. Isso eu tenho convicção, porque eu experimento isso. Veja, aí ele continua no verso 5 do capítulo 4. Primeiro ele diz: fiquem firmes. Segundo, não se abatam em meio à dificuldade, se alegrem, porque ela é ultra circunstancial. E aí no verso 5 ele diz assim: seja a vossa o quê? Equidade notória a todos os... Porque o que está acontecendo aí? A palavra equidade aí é controle do temperamento. Então Paulo está ensinando aqui: cuide de suas atitudes internas e de suas reações externas. Essa história de que o crente não tem problema ele ser um destemperado, não é? O crente não tem problema ele ser explosivo, pavio curto, não é? Não tem problema o crente não ter domínio próprio. São palavras que o diabo coloca, não é Deus. Paulo está dizendo que o teu temperamento seja controlado diante dos homens, porque você é um péssimo representante quando você se estoura. Você não está representando Deus quando você agride alguém verbalmente no trânsito, ou em casa, ou no trabalho. O que Paulo está ensinando aqui é que as palavras e também as atitudes devem ser temperadas com sal. Certo jovem um dia chegou ao seu pastor no final da escola dominical. E no final da escola dominical, o pastor dando uma aula de temperamento controlado, ele disse assim: pastor, eu não concordei muito com isso que o senhor disse. Mas por que, meu filho, você não concordou? Não, porque todo o meu temperamento, que é explosivo,
o meu nervosismo, a minha ira, a minha falta de temperamento, de controle, eu herdei do meu pai. Ele disse, ah, é? É, meu pai. Meu pai era assim, explosivo, nervoso, temperamental, pavio curto. Ele disse assim, meu filho, você já foi batizado? Ele disse, sim. Você é uma nova criatura? Ele disse, sim. Você nasceu de novo? Sim. Então, qual tipo de temperamento você herdou quando nasceu de novo? O fato de nós acharmos que a gente pode tudo é uma falácia do inimigo. Paulo está dizendo aqui, controle o seu temperamento. Controle aquilo que você diz, controle aquilo que você faz. Em Efésios, não precisa abrir, 4:29, depois só marque e leia, diz assim, que a sua palavra não seja torpe, mas que seja boa para produzir edificação. A palavra torpe ali, uma palavra grega que significa uma carne podre, fruto podre, algo corrompido. Então, como é que a gente lida com isso? Simples. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Veja, torpe é coisa corrompida, podre, ruim. Não é carne podre, fruta podre. Você joga fora, você não consome. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você pudesse comer as suas palavras, como é que seria a sua saúde? Se você pudesse comer a sua palavra nessa semana, você estaria aqui na igreja ou você teria uma indigestão espiritual? O fato de nós sabermos que Deus é um Deus misericordioso não nos outorga a liberdade de falar qualquer coisa, seja para quem quer que seja. Estar diante de Deus é estar diante de um Deus que é santo. E Paulo, no mesmo verso, ele diz assim, mas a palavra que tem que sair da sua boca é uma palavra que promova a edificação. E o termo que ele usa é de uma edificação mesmo. Então, edificação, você constrói do quê? De baixo para baixo? Absolutamente não. Edificação, edifício, você vai construindo. O que significa que a palavra torpe abaixa, mata, mas a palavra boa, ela vai edificando, ela eleva. Não é à toa que o proverbista lá em Provérbios diz, palavra boa é como maçã de ouro em salvas de prata. O que ele quer dizer com isso? A palavra boa, a palavra tem riqueza. A palavra boa tem riqueza. Então você pode matar alguém ou derrubar alguém, dando consequência àquilo, se ela observar aquilo que você está dizendo. Então, cuidado com aquilo que você diz. Cuidado com aquilo que você verbaliza, porque nada acontece, irmão, na nossa vida, por acaso. Veja, palavras e agora ações. O que acontece com você não é importante. Você sabia? O que acontece com você não é importante. O que é importante é aquilo que você faz em relação àquilo que lhe acontece. Bananou? Não, né? Então, aquilo que lhe acontece, aconteceu. Já foi. Agora, qual que é a sua reação? Aí que vai contar. O que você vai fazer em relação àquilo que lhe aconteceu é que importa. Sabe por quê? Porque Paulo, no verso 5, ele diz assim, tem algo que vocês precisam saber. Quando o assunto é ação e reação, palavras. Perto? Não, mas está muito fraquinho. Não vou aceitar, eu vou parar de pregar. Perto está? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Naturalmente falando, você está diante de um juiz. Você grita? Juiz. Diante de uma autoridade da república, respeitado, você verbaliza coisas? Não. Você não faz isso. Diante do pastor, você grita? Não. Você não faz. Você é educado. Agora, nós estamos falando de pessoas. Agora, quando o assunto é Deus, como é que deve ser o nosso porte? Porque a Bíblia diz, perto está o Senhor. A razão de um espírito pacífico, não corrosivo, não abrasivo, não é porque ele é fraco, mas porque ele tem a consciência de que existe um Deus que está perto. Deus está perto da sua relação com o seu funcionário. Deus está perto na sua relação com o seu filho. Precisa gritar com o filho? Não precisa. Depois do 7, ele observa.
Ele vê condutas, ele vê posturas. A sua postura vai determinar aquilo que ele vai fazer. Meu pai disse, mas não faz. Ele já vai saber, com 5, 6, principalmente com 7 anos. Ele vai olhar e vai falar assim, meu pai, talvez ele nem saiba essa palavra, talvez ele nem entenda o que é isso. Ele vai dizer assim, meu pai não está condizendo com aquilo que ele está vivendo. Há um abismo entre o que ele diz e o que ele fala. Mas a partir do momento que ele vê, que ele ouve e vê, aquilo fixa nele. Então, a consciência que nós devemos ter de Deus vai determinar a minha conduta. Agora, perdemos o senso de proximidade de Deus, porque perdemos o senso da sua glória. Você sabia? Você não está vendo, mas Deus está aqui. Ele está perto. Perto. E ter essa consciência de que Deus está perto determina uma mudança extraordinária na nossa vida. Você saber que Deus está vendo a sua conduta vai fazer com que você entenda que vida cristã se vive na proximidade de um Deus que nos chamou. E esse Deus que nos chamou, entenda bem, Ele é santo. E isso é extraordinário em Paulo, porque a palavra, não precisa abrir, anote, 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 16, diz um texto clássico, sede santos, porque eu sou. Então, veja bem, a palavra sede é ginomai ali, e significa aparecer em cena, ou comparecer no cenário, faz toda a diferença. Quando Pedro, o apóstolo Pedro diz sede, ele está dizendo, apareçam no cenário, entrem em cena. A igreja foi chamada para manifestar, é isso que o texto está dizendo. Santidade não é algo que se esconde, santidade é algo que se manifesta. E a partir do momento que eu entendo que eu tenho que entrar em cena, entrar no cenário e manifestar essa glória, muda tudo. Porque eu tenho o respaldo de um Deus que também é santo. Lá no trabalho, é santo? Já entrou no cenário, irmão? Ou a gente está escondido ainda na caverna? Em casa, é santo? Já apareceu no cenário? Já colocou os pés ali? Já manifestou a glória de Deus ali, a fragrância de Deus ali? É isso que a Bíblia está dizendo, não sou eu. Não brigue comigo, mas é a Bíblia. É Ele que está dizendo aqui, ó, que vocês apareçam, brilhem. Não é que a santidade de vocês seja algo conhecida, experimental. Eu vejo, e é tão tremendo, eu disse na aula de teologia, essa semana, eu disse que o sacerdote colocava a mitra na cabeça, e na frente tinha o quê? Santidade ao Senhor, uma lâmina de ouro, santidade ao Senhor. Aonde ele passava, o sacerdote, as pessoas liam santidade ao Senhor. Quando Eliseu entrou na cidade, a mulher disse assim, vai ali um santo homem de Deus. O texto não diz que ele pregou, o texto não diz que ele fez uma cruzada evangelística, apenas andou, e a mulher disse, vai aí um santo homem de Deus. O que isso significa? Que a santidade é visível. Eu consigo ver santidade nas pessoas no momento que elas estão conectadas com Deus e são sabedores de que Deus está ao lado delas. Isso faz toda a diferença no nosso culto, isso faz toda a diferença na nossa vida. Portanto, concluindo, porque eu tenho 5 minutos, o que nós devemos buscar nesse texto? Na palavra de Deus, não é eu pregando as coisas da minha cabeça. O que a Bíblia diz, no verso 1, estai firmes. É isso que tem que buscar, estar firme. Vou recapitular para gravar aí na sua cabeça, para impingir na sua cabeça. Esteja firme, diante de qualquer dificuldade, doutrinária ou relacional. Não queira sair da igreja. Não saia do grupo da igreja. Não saia dos projetos da igreja. Não saia dos trabalhos da igreja. Eu estou vendo gente dando risada, mas eu não apontei para esse lado. Eu estou apontando para cá. Não faça isso, permaneça. O segundo ponto que ele nos reforça no verso 4, alegrem-se sempre. Pastor, você não sabe da minha dificuldade. Eu não sei, mas eu sei de um Deus que é muito maior do que essa dificuldade, que tem todo o poder e que pode falar apenas e mudar a sua história. Quando Deus disse,
haja é extraordinário. Deus criou a partir do nada. Então, se Deus quiser dar um haja, quiser criar alguma coisa nova na sua vida, basta apenas uma palavra. Isso deve nos confortar. Deus pode mudar minha vida com uma palavra, hoje, aqui nesse culto. E por fim, no verso de número 5, ele nos mostra que o nosso temperamento deve ser controlado pelo Espírito. Temperamento controlado pelo Espírito. Uma vida que se mostra no cenário da vida, que está no palco existencial desse mundo, mas que se revela como uma vida santa. Esteja firme, se alegre, e tenha um temperamento transformado pelo Espírito, e certamente Deus irá abençoá-lo grandemente. Amém? Se coloque de pé, vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra é extraordinária, Senhor. Tua palavra fala conosco e faz divisão entre juntas e medulas, ó Pai. A palavra, ela é cortante, ela é tremenda, ela nos ensina. E é tão bom quando ouvimos um sermão, ó Deus, na palavra, onde o Senhor nos ensina, nos encoraja, quando o Senhor nos fortalece. Sou muito grato, Senhor, por estar aqui. Ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja, abra os corações e que o inimigo não roube a palavra do coração, mas que ela brote, que ela cresça, que ela germine, que ela dê frutos para a Tua glória. Pai, muito obrigado por esse momento. Recebe, grande e eterno Deus, toda a honra e toda a glória, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.